Beleza. Só para confirmar, Gabriel, tá me ouvindo? Quem tá aí tá me ouvindo bem? Boa noite, Tô ouvindo professor. bem. Beleza. Sim, professor. Vamos lá. Se der qualquer problema aqui, eu tô com o plano B aqui na ponta já, pra gente não perder a aula não, tá? Então a gente avança de qualquer forma. Pessoal, já tá gravando a aula então. Vamos começar pra gente conseguir aproveitar o nosso tempo. O pessoal vai entrando, a gente vai dando continuidade, tá certo? Até porque são temas, como eu mencionei, né? A gente ainda está numa parte teórica da disciplina. A gente está fazendo uma apresentação dos conceitos principais do estudo da economia. Alguns deles são aspectos que vocês já viram ao longo da formação de vocês, que vocês já estudaram lá nas disciplinas introdutórias da área da gestão da produção. Então, a gente está realmente fazendo uma visita, né, a alguns temas que são importantes, e aqui a gente vai estar contextualizando esses temas importantes dentro do estudo da economia. Como, por exemplo, a gente falou de fatores de produção. Fatores de produção não tem dúvida nenhuma de que não é algo novo para vocês, né? É algo já que vem sendo discutido provavelmente desde o primeiro semestre, já nas disciplinas introdutórias do curso, né? E aí, nas aulas anteriores, né, nos encontros anteriores que a gente teve, a gente veio contextualizando algumas leis, né, algumas máximas importantes da disciplina, da ciência econômica, e que a gente precisa ir carregando daqui até o final da formação, né? Uma delas, né, que foi uma das primeiras discussões que a gente teve, foi sobre a lei da escassez. A lei da escassez, ela vai permear toda a nossa discussão, né? Sempre quando a gente for falar de economia, a gente vai ter que se basear dessa premissa, né? O que diz a lei da escassez? A lei da escassez, ela diz que a microeconomia, principalmente, né, é a ciência das escolhas, ou seja, é a ciência das decisões das pessoas e das empresas sobre o que fazer, né, como gerenciar os recursos que ela tem, uma vez que esses recursos são finitos, né, eles são limitados. Então é isso que a lei da escassez define, que os recursos são limitados e os nossos desejos são ilimitados. Logo, a economia é a ciência das escolhas, ou seja, o que fazer com esses recursos limitados, uma vez que os meus desejos são ilimitados, né? E aí, do ponto de vista pessoal, a economia vai nos ajudar a tomar as melhores decisões com o nosso dinheiro. O que fazer com essa grana que é limitada, mas eu tenho desejos que vão além daquilo que eu ganho. Então, eu quero viajar, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, mas o que fazer quando eu não tenho recurso para tudo isso? Ou eu posso ter até dinheiro, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Então, os recursos sempre vão ser limitados. E lá na empresa, a microeconomia também vai estudar esse aspecto. O que fazer com recursos limitados de fatores de produção? Ou seja, o que fazer quando eu não tenho ou grana, ou estrutura, ou equipamento, ou matéria-prima, para poder produzir na quantidade que eu gostaria. Então, quais recursos eu vou gerenciar e de que forma que eu vou gerenciar. A gente viu alguns outros aspectos importantes também relacionados à teoria da firma, né? A gente viu na teoria da firma que é natural que uma empresa, né, o produtor, ele vai sempre optar por maior lucro, né? Ele sempre vai buscar no mercado, vai sempre buscar na oferta dos seus produtos o maior lucro, né? E aí a gente entrou dentro dessa discussão na tão conhecida teoria da economia e da demanda, ou lei da oferta e da demanda, como muitas pessoas conhecem, que é exatamente essa eterna briga, essa eterna discussão entre o consumidor e o produtor, onde o consumidor sempre vai querer buscar o menor preço, né? Ele sempre vai querer o menor preço no mercado, ele quer consumir, mas ele quer consumir a um preço menor, e o produtor sempre vai estar tentando ofertar a melhores preços, a maiores preços, para que ele tenha maior proporção de lucro. E é exatamente nessa discussão, nessa briga entre essas duas forças, essas duas potências, que a gente vai chegar no conceito de equilíbrio, né? De equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é exatamente essa mão invisível do mercado, que é essa força que acaba sendo criada entre essa briga de braço entre o produtor e o consumidor, que ora eleva o preço, ora abaixa o preço,
e automaticamente essa flutuação, essa elevação e essa redução ao longo do tempo gera o equilíbrio de mercado, né? Isso numa concorrência perfeita, né? Numa concorrência onde não há, por exemplo, manipulação dos preços, né? Se você houver uma situação de monopólio, né, onde os preços são manipulados por uma parte unilateralmente, ou por parte do governo, ou alguma coisa assim, não existe essa condição, né? Não existe essa flutuação natural e então não existe equilíbrio de mercado. Então, o que é o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é quando a força da demanda faz com que a força da oferta, de forma equilibrada, os preços se mantenham num nível interessante para ambas as partes, tanto para consumidores quanto para produtores, né? Para que não haja nem excesso de oferta, né? E para que não haja nem excesso de demanda e pouca oferta de produtos. Então, essa mão invisível vai fazendo isso normalmente. A gente falou na aula passada também que não existe um órgão, um instrumento, um equipamento que faça essa gestão pelo mercado, né? O mercado ele é autônomo nesse aspecto, né? Ele faz isso de forma autônoma, isso é automático do processo de mercado, né? E isso faz parte da filosofia de livre mercado, né? E a filosofia de livre mercado, ela prega que o Estado deve interferir de forma mínima nessa relação, para que os preços, para que as relações de consumo e as relações de produção possam fazer essa adaptação naturalmente no mercado, para que não tenha necessariamente uma gestão do governo, uma gestão do Estado para poder interferir nisso. A gente falou também que quando há essa interferência, isso tem impactos, né? E a história, uma das coisas que a gente estuda na economia é o passado, né? Para a gente tentar entender o que aconteceu no passado, o que deu certo e o que não deu, para que a gente possa prospectar no futuro. E a gente viu que quando há intervenção no Estado em aspectos importantes da economia, a gente acaba tendo um impacto negativo, né? A gente está tendo agora uma experiência relacionada a isso, que é a intervenção do governo federal na política da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis, né? Vocês devem estar acompanhando isso. A forma de precificação dos combustíveis no Brasil hoje, ela é de livre mercado, ou seja, o preço do barril do petróleo no comércio internacional, a cotação do dólar, tudo isso é o que gera o preço do combustível na bomba. Isso é lógico, junto a toda a tributação, que é uma carga enorme, né? E, enfim, o que mudou é que, dado essa grande alta dos preços, o governo federal decidiu fazer uma intervenção na gestão da Petrobras. Ele não tabelou preços, tá? Não chegou a haver o tabelamento, mas houve uma clara demonstração de interesse em mudar o nome de quem está à frente da empresa, da companhia, para que essa pessoa tome providências, né? Algo deve ser feito. Essas foram as palavras do presidente. Alguma coisa tem que ser feita. Ou seja, foi uma manifestação clara de que haveria a gestão direta do Estado sob o aspecto preço, né? E isso causou um frenesi no mercado, causou uma debandada de acionistas, enfim, uma instabilidade muito grande, porque demonstra a instabilidade do governo brasileiro em relação ao mercado, né? Então, é só um exemplo de como isso impacta a economia de forma geral, tá? E ainda na aula passada, a gente também fez uma introdução sobre o conceito de elasticidade, né? E o conceito de elasticidade está atrelado à sensibilidade de determinados produtos à oscilação nos preços, né? A gente falou em relação a como a oferta e a demanda interferem em relação aos preços, né, dos produtos. A gente viu que quando há um aumento da demanda, né, por parte do consumidor, ou seja, quando o consumidor aumenta a quantidade demandada, há uma tendência de que o produtor aumente o preço,
né? Ou seja, ele quanto mais procura há por um determinado produto, o produtor vê ali uma possibilidade de ter mais lucro, né, de aumentar o lucro dele, e aí existe uma tendência de alta de preços. Agora, quando há uma redução da demanda e um incremento da oferta, né, há uma tendência de queda de preços, né? Ou seja, tem mais oferta de produtos no mercado do que pessoas querendo consumir. Então há uma tendência de que o produtor, de que o mercado reduza os preços para que haja uma saída, né, desse estoque. Então isso é que faz com que o mercado se adeque. E aí a gente viu que existem alguns produtos, alguns serviços, né, alguns itens que têm uma sensibilidade maior quando há oscilação de preço, né? Então a gente viu, por exemplo, quando há a alteração do preço do gás de cozinha, né? Que é um item considerado essencial. Quando há uma oscilação de preço para cima ou para baixo, há sim uma alteração no consumo, né, do gás de cozinha, mas não há uma alteração tão sensível assim, né? Por que não há uma alteração tão sensível assim? Porque é um item essencial. Então eu não posso deixar de consumir. Eu vou talvez reduzir um pouco, mas eu vou ter que continuar consumindo normalmente. Então a gente considera ele um item inelástico, né? Já o item elástico é o caso da carne, né? Ou seja, se o preço aumenta, automaticamente as pessoas vão buscar alternativas para consumir menos desse produto que está muito caro. Então ela vai buscar comer ovo, ela vai buscar comer outro tipo de alimento, outro tipo de proteína para poder reduzir o consumo da carne, principalmente porque ela tem produtos substitutos e ela não é considerada um item essencial. Eu posso viver sem ela, né? Então esse seria um item elástico. Então, fechando, o item elástico tem uma oscilação, uma sensibilidade muito alta a mudanças de preços, enquanto o item inelástico tem uma sensibilidade muito menor. Há oscilação, mas é uma sensibilidade muito menor, tá? E aí, entrando na aula de hoje, necessariamente, o tema da nossa aula de hoje é teoria de custos da produção, que eu acredito que é algo que vocês também já viram ao longo das disciplinas de vocês, principalmente disciplinas da área financeira, das áreas de cálculo, das áreas de contabilidade, que vocês devem ter tido também. Vocês também já viram um pouco sobre o que a gente vai estar tratando hoje, né? É algo importante para o estudo da economia, mas que a gente vai se valer aí do que vocês já estudaram também ao longo da formação de vocês, tá? Então, de forma objetiva, o que a teoria de custos da produção traz para a gente, né? A gente parte do pressuposto, enquanto eu vou tentar aqui, de que custo é algo essencial para o produtor, né? Ou seja, a gente viu o quanto o preço, né, o quanto o preço de venda é impactado pela demanda, né? E outro aspecto é o custo, né? Ou seja, dependendo de quanto me custa produzir aquele determinado item, né, isso vai impactar na minha decisão de ofertar ele ou não. É minha responsabilidade enquanto gestor, né, reduzir os custos para que eu consiga maximizar os lucros, né, dessa operação. Só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui o negócio. Eu acho que não está passando para vocês. Vocês estão enxergando a minha tela, pessoal? Só para ter certeza. O slide sim, professor. Tá vendo, né? A minha tela aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Eu aqui, vocês estão me vendo, né? Tá dando certo? Sim. Pronto, beleza, show de bola. Aqui hoje está bem complicado aqui. Então o custo, como eu dizia, ele é essencial para o produtor definir se ele vai ter interesse em produzir, qual é a quantidade que ele vai produzir e qual é o preço que ele vai atuar no mercado também, né? Então é muito importante a gente conhecer como é que funciona as estruturas de custos e como que essa estrutura oscila dependendo da quantidade que eu vou produzir, tá? Então o que eu vou trazer para vocês aqui, antes da gente partir já para os custos propriamente ditos, né, para os tipos de custos e lembrar como é que eles funcionam, é bom a gente também relembrar aqui um aspecto importante sobre
a diferença, né, entre o que é lucro para a economia, dentro do estudo da economia, que tem uma visão um pouco diferente do que é lucro lá na contabilidade. Tá? É muito importante que na hora de fazer essa análise, a gente consiga fazer a diferenciação. Por quê? Qual é a diferença? Na contabilidade, a visão contábil, né, do que é lucro, que é o objetivo principal de toda a empresa, né, segundo a teoria da firma, a empresa vai tentar buscar o máximo de lucro, né, o máximo de parcela de lucratividade naquela operação. Tá? E o que é lucro sob o ponto de vista da contabilidade? Lucro é receita versus os custos. Ou seja, é aquilo que eu vou ganhar pela comercialização dos meus produtos, menos aquilo que eu vou ter de custos ou despesas para poder fazer a produção. Né? Ou seja, eu tenho ali matéria-prima, ali eu tenho equipamentos, ali eu tenho uma mão de obra, eu tenho tudo aquilo que está diretamente ligado ao processo produtivo, certo? Então, isso é lucro sob o ponto de vista da contabilidade. Agora, sob o ponto de vista da economia, a gente não vai fazer uma análise tão simplista assim. Ela também considera, é lógico, receita menos custos, tá? E aí a ideia é que a conta seja positiva, né? Que eu tenha mais receita do que essas despesas, mas eu vou considerar também, sob o ponto de vista da economia, aqueles custos que a gente chama de custos implícitos. Lá na contabilidade, os custos que são considerados são os custos explícitos, que são aqueles custos que estão fáceis de eu conseguir identificar, que são óbvios, que são lógicos e que estão relacionados à operação direta da minha empresa. Eu vou colocar impostos, eu vou colocar matéria-prima, eu vou colocar tudo isso. Já na visão econômica, eu vou considerar também aqueles custos que não estão tão explícitos assim, aqueles custos que não estão relacionados diretamente à minha operação. E um dos principais custos, né, que a gente vai conhecer também, e é necessário que seja considerado, é o custo da oportunidade. O que é o custo da oportunidade? Vocês já devem ter ouvido falar desse tema por aí em algum momento. O custo da oportunidade é exatamente o que a palavra diz. É o quanto custa uma oportunidade que você vai deixar de aproveitar em função de uma determinada decisão. Vamos pegar aqui um caso bem concreto. Tá? Vocês têm uma fábrica, vocês têm uma indústria, e nessa indústria o computador vai fazer a análise do seu balanço, do seu estoque, da sua receita, e ele vai chegar ao final numa informação de lucro de R$5.000. Tá? Lucro líquido, isso no final, já depois de toda a tributação, é isso que sobra para você. É o seu prolabore, que é como a gente chama o salário do dono. Né? Então, o seu prolabore é de R$5.000. Beleza, então contabilmente a sua empresa está no azul, está sobrando 5.000 e está tudo certo, está todo mundo feliz. Mas aí a gente lá na análise econômica, né, sobre o lucro econômico, a gente vai considerar quanto você ganharia se você não estivesse atuando nessa empresa, se você não fosse dono dessa empresa. Quanto que você ganharia se você tivesse, por exemplo, trabalhando como gerente de uma empresa, num segmento que você domina. Você trabalhava lá antes e aí você saiu de lá para ser dono da sua indústria. Quanto você ganhava antes? Lá eu ganhava R$6.000, né? O meu salário de funcionário. Na conta do lucro econômico, esse custo do salário que você ganharia se você não estivesse à frente dessa empresa entra como custo de oportunidade. Ou seja, se eu estivesse como gerente de outra empresa, de outra pessoa, eu estaria ganhando 6.000. E na minha empresa, eu estou ganhando 5.000. Logo, essa conta está negativa. Eu vou colocar o meu custo de oportunidade dentro do custo desse negócio, R$6.000, que é o valor do custo da oportunidade. Logo, eu vou perceber que o lucro que eu estou tendo com o negócio, né, o meu prolabore de R$5.000, não está cobrindo o custo que eu tive de deixar de aproveitar aquela oportunidade. Ou seja, essa empresa não está sendo lucrativa sob o ponto de vista econômico. Ela está sendo lucrativa sob o ponto de vista contábil. Ela está dando 5.000 de prolabore. Está sobrando 5.000 para você. Mas você ganharia mais se você tivesse como gerente. Então ela não é lucrativa do ponto de vista econômico. Né? E eu vou mais além ainda. Olha só.
digamos que o prédio onde a sua indústria está funcionando, os equipamentos, sejam todos seus, você comprou, tá? Então, além do custo de oportunidade que você tem do seu trabalho, que valeria 6 mil, ou seja, já seria maior do que o que você está ganhando na empresa de Prolabore, você podia estar alugando esse prédio, você alugaria por mais 5 mil. Você poderia estar alugando esse equipamento, ou o dinheiro que você investiu no equipamento podia estar rendendo na bolsa, você estaria ganhando mais 1.000, 2.000. Ou seja, o teu custo de oportunidade nessa brincadeira foi de pelo menos 12 mil reais. Ou seja, contabilmente falando, você está no azul, você está muito bem. A tua empresa está funcionando, está dando lucro, está gerando oportunidade, gerando emprego, aquela coisa toda, mas economicamente falando, você está num prejuízo de pelo menos, vamos lá, 12 mil reais. Né? Então é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então isso deve ser considerado na análise econômica, tá certo? No seu ponto de vista de lucro econômico. Então o custo de oportunidade tem que entrar na conta também, porque eu não estou falando do negócio, eu estou falando do contexto econômico, tá? Então, dito isso, é muito importante que a gente possa entender o que é o custo de oportunidade, é um dos custos que devem ser relacionados na análise econômica, tá certo? E aí, passando já à frente, né? Ou seja, está aqui visualmente, né, como é que deve ser considerado, a visão da contabilidade, eu tenho os custos explícitos, né, que vão gerar para mim o lucro contábil, e na visão econômica eu tenho os explícitos mais os implícitos, que são os custos de oportunidade, né? Então eu tenho um lucro econômico ou não, dependendo daquilo que eu apurar no final, tá? E aí os custos propriamente ditos, aqueles que a gente vai compartilhar com a contabilidade, que é muito importante que a gente relembre, né? Como eu falei, vocês já viram isso aqui, não é nada novo. Pode ser que alguns de vocês não tenham se aprofundado tanto, mas são todos dados conhecidos da formação de vocês. Então, os custos de produção, tá? Além do custo de oportunidade, que é algo um tanto quanto subjetivo, mas que ele vai ser considerado depois da apuração dessas informações aqui para uma análise econômica. Nós vamos ter, então, os custos fixos, os custos variáveis, custos totais, custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e o custo marginal. Tá? Então são dados importantes para a gente poder considerar. Vamos lá. Então, 1 a 1. Custo fixo. Né? O que é o custo fixo? Custo fixo são aquelas despesas que estão que não dependem da produção de um determinado bem. Eu tenho a minha estrutura de produção e ela vai custar a mesma coisa, eu produzindo 0 ou eu produzindo 1.000 unidades. Então, o aluguel, como eu coloquei aqui, é um exemplo. Eu vou ter que pagar o aluguel independente se eu vou produzir ou não. Alguns elementos da folha de pagamento, a minha recepcionista, a minha telefonista, é um custo fixo, porque ela vai estar recebendo os mesmos 2.000 reais, independente da quantidade que eu produzi. Então, salário normalmente é um custo fixo, não está relacionado necessariamente à quantidade produzida, né? Então, esses custos eles não vão mudar. Então, normalmente, né, já lá falando de gestão, eu vou tentar buscar produzir o máximo possível com esses custos fixos, porque aí automaticamente eu consigo aumentar a minha lucratividade quando eu consigo melhorar a produção com um custo igual. Então, se eu tenho um custo do equipamento, por exemplo, e ele é um custo fixo, ele não muda, quanto mais eu produzir com esse mesmo equipamento, melhor para a gente, não é verdade? Então, os custos fixos são esses, que não tem relação nenhuma com a produção. No entanto, se a gente for, isso aqui é no curto prazo, tá? Se a gente for falar de longo prazo, por exemplo, se a gente for pegar uma empresa do ponto de vista de 20 anos, né? Esses custos fixos podem ser que tenham oscilações sim, porque aí eu vou estar falando, por exemplo, de fechar a fábrica, abrir uma fábrica, abrir filial. Então, no longo prazo eles passam a ter oscilação, mas no curto prazo eles vão ser considerados fixos. Dentro de um ano eu não vou ter uma alteração naqueles custos, tá certo? Então depende do ângulo que você está olhando, que você está analisando, no horizonte de tempo. Se for um curto prazo, eles vão ser fixos, tá? Custos variáveis, né, como o próprio nome já diz,
são aqueles custos que estão diretamente ligados à quantidade produzida. Ou seja, eu aumentei a quantidade produzida, eu aumento também o consumo de determinados recursos, e aí o meu custo variável também oscila de acordo com a quantidade de produção. Isso também é bastante simples, né? Então, um exemplo, embalagem, né? Ou qualquer outro tipo de insumo, né? Uma matéria-prima, um combustível ou qualquer coisa parecida. Então, quanto mais eu produzir, quanto mais unidades eu tiver, maior vai ser o meu custo variável. Nesses custos aqui eu não tenho como gerenciar muita coisa. Eu aumentei a produção, tenho que ter recursos para poder ter eles à disposição para produzir mais. Então, esses custos eu não consigo economizá-los, certo? Então, se eu vou produzir mais 1.000 unidades, eu vou ter que ter mais 1.000 embalagens. Isso é fato. Então, eu não consigo gerir qualquer tipo de redução. E aí eu tenho os custos totais. Os custos totais nada mais é do que a soma dos custos fixos com os custos variáveis. Então, se eu quero saber quais são os custos totais do meu negócio, eu vou somar tudo isso, aquilo que é fixo, aquilo que não muda com a produção, com aquilo que muda de acordo com o processo produtivo. Então, eu vou conhecer o meu custo total para um recorte específico, para uma quantidade X produzida. Então, dependendo da quantidade que eu for produzir, eu vou ter uma visão, uma análise sobre quais são os meus custos totais. Então, os custos totais eles vão trazer uma certa variabilidade em função dos custos variáveis. Então, por outro lado, ele também vai acabar tendo um nivelamento em função daquilo que é fixo. Vocês vão ver no gráfico daqui a pouco, principalmente os custos médios. Então, isso aqui é custo total. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na tabela como que ele se comporta ao longo do tempo, dependendo da quantidade produzida. Beleza? Até agora tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então, só revivendo aqui. A gente viu até agora, então, o custo fixo, custo variável. A gente já falou de custo de oportunidade também. A gente viu que o custo de oportunidade é algo que tem que ser considerado também na análise de lucro econômico, certo? E agora a gente está falando daqueles custos que são explícitos, tá? Que são aqueles que tanto a contabilidade quanto a economia vai conhecer. Então, o custo total é a somatória do custo fixo mais o custo variável. Eu vou ter então agora as médias. As médias elas são super importantes, pessoal, para que a gente possa entender o reflexo desse custo fixo ou variável por unidade produzida. Aqui a gente já começa a abrir caminho para que a gente possa considerar a formação do preço. Olha que interessante. Então, quando eu vou para o custo médio de qualquer um desses custos, tanto fixo quanto variável, e principalmente o custo total, que é o que mais me importa, mais me interessa, eu vou começar a ter já uma boa parte daquilo que vai ser utilizado na formação do preço do meu produto. Ou minimamente do preço básico. Eu acho que eu vou considerar ainda outros aspectos, vou considerar a margem de lucro, vou considerar uma série de outras questões. Mas isso aqui é o principal, porque a partir daqui, eu posso optar se eu vou querer produzir ou não. Eu posso tomar uma decisão, por exemplo, se eu não vou conseguir ter uma grande oscilação de preço de mercado, porque acontece muito isso. Às vezes eu não consigo gerir preço, eu não consigo mexer em preço, porque talvez eu tenha uma concorrência muito acirrada, eu vou ter que mexer em custo. Eu vou ter que reduzir os custos para que eu consiga aumentar a minha margem de lucro, ou para que eu consiga reduzir preço. Então, essa informação é muito importante para vocês, é muito importante para quem vai estar gerindo o negócio, decidindo pela produção ou não de um determinado item, porque é em cima disso que a gente vai poder decidir se vai ou se não vai. Tá? Então, lá, custo fixo médio. O que é o custo fixo médio? É aquele custo que eu sei que não vai ter nenhum tipo de alteração em relação à quantidade produzida, eu vou dividir ele pela quantidade produzida. Então, vocês vão ver daqui a pouco no gráfico que quanto mais eu produzir, menor vai ficando o meu custo fixo médio. Ou seja, eu pego o mesmo valor, eu vou ter lá R$1.000 de custo fixo. Se eu produzir meu custo fixo médio é igual a R$1.000. Se eu produzir
1.000, o meu custo fixo médio por unidade vai diminuir para R$1. Então, eu consigo maximizar, isso é importante, eu consigo maximizar muito mais o processo produtivo com o mesmo custo. Então, é aqui principalmente que eu vou conseguir fazer gestão, né? Que eu vou conseguir reduzir custos e conseguir traduzir isso em lucratividade. Beleza? Porque eu aumento a quantidade produzida e não altero os custos. Isso é super importante. Já no custo variável médio, né, é exatamente o custo variável dividido pela quantidade produzida. Então, eu vou ter qual é a contribuição, né, do custo variável naquele item, naquele produto, né, na quantidade de um item. Então, é uma informação super importante, como eu falei. E mais importante ainda é o custo total médio, que é a somatória do fixo e do variável dividido pela quantidade de produtos. Então, é esse dado aqui, é essa informação que a gente vai usar para poder contribuir na formação do preço do produto. Tá? Então, se eu produzir 1.000 unidades, eu vou dividir o meu custo total médio, né, o meu custo total pela quantidade, eu vou ter o meu custo total médio. E aí, em cima disso, é que eu vou colocar os outros atributos de formação de preço. Né? Eu vou colocar o meu lucro, principalmente, vou colocar a margem que eu entender que é interessante para eu poder concorrer. Beleza? E aí, passando além do custo total médio, tem uma outra informação que é muito útil e que muitas pessoas desconsideram esse indicador como um custo. Ele não é necessariamente um custo, ele é uma indicação de quanto fica para mim mais caro aumentar o processo produtivo, ou seja, qual é a proporção de aumento que eu tenho, né, um indicador de aumento que eu tenho, quando eu aumento a quantidade de produção. Então ele vai considerar, né, para fazer o cálculo, o custo total para produzir 10 unidades, e qual seria o custo total para produzir 11 unidades. E aí ele me dá um indicador. E aí eu vou tentar entender qual é a variação desse custo marginal ao longo do aumento da quantidade de produção. Tá? Vai chegar um ponto onde ele vai reduzir, né, em função do custo fixo, e vai chegar um ponto onde ele vai começar a aumentar também. E aí eu preparei para vocês uma tabelinha para a gente poder entender mais ou menos essa oscilação, né, esses caminhos que os custos vão tendo ao longo do aumento da produção, tá certo? Então a gente vai considerar aqui principalmente aumento da produção. A gente não vai entrar em aspectos do processo produtivo, a gente vai considerar uma situação onde a minha produção parte de 0 e vai até 14, tá? Então eu começo com a produção 0 e finalizo com produção 14. Deixa eu só ver se eu consigo usar um item aqui, não vai dar. Mas enfim, olha só. Tá, minha quantidade de pães produzidas por hora, aqui na primeira coluna. Eu vou ter de 0, então eu tenho a produção 0, não estou produzindo nenhum pão, e eu vou até a produção de 14 pães por hora. Olha só que interessante. O meu custo total, né, tá aqui a tabela do custo total, que é a soma do custo fixo e do meu custo variável. Então eu já tenho um custo mesmo não produzindo nada. O meu custo total já existe. E ele existe basicamente em função do custo fixo. Então esse custo fixo, de novo, aqui eu posso ter aluguel, aqui eu vou ter salários, aqui eu vou ter impostos, que existem impostos que não têm relação direta com a quantidade produzida, né? IPTU, por exemplo, não tem nada a ver com a produção, mas você tem que pagar. Então eles já estão lá. Eles já estão lá. E eu já estou tendo um custo mesmo sem que eu tenha nenhuma produção, tá certo? E percebam que ele vai permanecer fixo ao longo de todo o incremento de produção. Eu não vou pagar mais IPTU se eu aumentar para 14 unidades por hora. Eu vou continuar pagando as mesmas 2 unidades, os mesmos R$2 aqui, tá certo? Em compensação, eu tenho os custos variáveis que vão subindo na proporção do aumento da produção. Vejam que, num caso onde eu tenho a produção 0, eu tenho custo variável 0. Então, eu não tenho a utilização de nenhum insumo, de nenhuma matéria-prima, de nenhuma embalagem, de nenhum recurso que está diretamente vinculado à produção, né?
Então eu não tenho nenhum custo. E, no entanto, quanto maior a produção, maior é a quantidade desse custo variável, né? A proporção vai aumentando. E uma coisa que é interessante é que a gente vai vendo que ele oscila também, né? Você vai tendo, quanto maior a produção, né? Quanto maior a quantidade de produção, maior vai ficando o custo variável, né? Ou seja, ele vai ficando, a diferença vai ficando muito maior. Vocês vão ver isso principalmente aqui no custo marginal, mas a gente já vai entender por quê. Tá? A gente tem então o custo fixo médio, né, que é a divisão entre o custo fixo e a quantidade produzida. Então vocês podem perceber que ele vai reduzindo ao longo do tempo, né, ele vai reduzindo assim que o processo de produção vai aumentando. Ou seja, se ele é fixo, quanto mais eu produzir com aquele mesmo recurso, menor vai ficando essa proporção, né, chegando até lá na 14ª unidade a 14 centavos o custo fixo médio por unidade. Então essa é a contribuição daquela unidade, daquele pão, para o custo da empresa, né, para o custo fixo, 14 centavos. Compensação, custo variável médio, ele tem um movimento bem interessante. Olha só que bacana a gente entender isso. Ele começa então, né, num valor de 1, ou seja, em função da quantidade, aqui no custo variável médio, ele vai reduzindo ao longo da produção, né? E logo depois ele tem um incremento, ou seja, ele vai subindo de acordo com a quantidade que vai se produzindo. Então, o impacto em relação à quantidade está todo aqui, né? E o custo total médio, ele segue essa mesma lógica. Então, o custo total médio ele vai ser numa forma de U. E por que isso acontece principalmente, pessoal? A gente tem uma redução, né, significativa aqui entre uma unidade e até a 7ª unidade, ou seja, eu vou aumentando uma unidade para cima, eu tenho uma redução do meu custo total. Isso principalmente em função do custo fixo, né, que ele permanece fixo uma vez que eu aumento a quantidade de produção. E logo em seguida, quanto mais eu vou aumentando as quantidades, ele começa numa crescente. Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece principalmente porque quanto mais eu aumento a minha estrutura de fábrica, quanto mais eu tenho pessoas, eu tenho recursos, eu tenho equipamentos, eu tenho uma estrutura de fábrica, uma planta de fábrica maior, a tendência é que mesmo eu produzindo mais, mesmo eu produzindo uma quantidade muito maior, a minha capacidade de gestão não consegue acompanhar esse crescimento. Então é muito comum que chegue um ponto onde não compense crescer, não compense aumentar ainda mais a planta da sua fábrica, da sua indústria, da sua empresa. Por quê? Pelo menos não no molde como ela está agora. Compensa talvez você abrir uma nova empresa, né? Você abrir uma nova gestão que vá conseguir gerenciar aquilo de forma independente, porque a sua capacidade de gestão é limitada. A sua capacidade de gestão é limitada. A gente pensa assim, não, peraí, então quanto mais eu produzir, eu vou, os meus custos vão chegar a um ponto onde eles vão começar a reduzir bastante. Na verdade, não, porque a sua capacidade de gestão é limitada, tá certo? Então ela reduz até um ponto e a partir dali ela passa a ter novamente um crescimento, principalmente em função da capacidade de gestão, tá certo? E aí o custo marginal, que ele vai considerando principalmente a diferença, né, entre o custo total de produzir um produto a mais, né, uma unidade a mais. Então vejam aqui, né, de 1 para 2 unidades eu tenho um incremento de R$1, de 2 para 3 eu tenho um incremento de 80 centavos e assim sucessivamente. E aí quanto maior o processo produtivo, percebam que vai aumentando também o custo marginal. Olha só, de produzir 13 unidades para 14 unidades, eu tenho uma diferença de 2,20. Né? Por que essa diferença? Exatamente em função do que eu acabei de falar. Vai ficando mais difícil você conseguir aumentar a produtividade quando você tem uma estrutura muito grande. O fluxo de informações, o fluxo de material,
começa a ficar complicado. Então, quanto maior a quantidade produzida, quanto maior o volume de quantidade produzida, o seu custo marginal vai aumentando. A diferença entre o incremento de um para o outro vai aumentando, né? Então, é exatamente nesse momento que você começa a ter que se questionar. Vale a pena continuar aumentando a produção? É numa quantidade que vai continuar me trazendo uma lucratividade interessante para o negócio? Ou talvez aqui chegou o ponto onde não é mais interessante produzir nessa fábrica, nessa estrutura, né, com essa planta, talvez seja interessante eu buscar uma outra alternativa, né, uma outra unidade, uma outra fábrica ou algo parecido, tá? E aí, pessoal, só para poder exemplificar para vocês, né, para trazer o movimento das curvas, né, do que a gente acabou de falar, a gente tem aqui num gráfico os custos e a quantidade produzida, né? Então, aqui são as médias, tá? Eu já trouxe diretamente as médias. Então, começando pelo custo fixo médio, né? Como a própria tabela mostra para vocês. Eu começo produzindo uma unidade, né, a um custo de 3, e eu vou automaticamente reduzindo esse custo fixo médio ao longo que eu aumento a minha produção. Então, quanto mais eu produzir, menor vai ficando o meu custo fixo médio. Então, logo ele tem esse formato, né, decrescente. O custo variável médio, né, tá aqui, ó, ele é uma reta, na verdade, né, ou seja, ele vai aumentando o custo à medida que a minha quantidade produzida aumenta. Então ele é uma reta, né? É proporcional. Eu aumento a quantidade, aumento o custo. Já o custo total médio, né, que é a somatória entre os dois, o custo fixo e o custo variável, percebam que ele já tem ele segue esse mesmo movimento, mas ele já tem um impacto da média entre os dois. Então a redução do custo já não é tão significativa em função principalmente do custo variável, né? Então o custo continua numa média, mas também com um movimento proporcional à quantidade produzida, mas já não tem uma redução tão grande quanto o custo variável, tá certo? Então, e aí a gente tem o custo médio marginal, que, como eu falei, ele aumenta de acordo com a quantidade produzida, porque ele vai ficando mais caro aumentar a produção. Basicamente é essa informação que o custo marginal me traz. Quanto maior vai ficando a minha produção, quanto maior vai ficando a minha planta, mais caro vai ficando aumentar a produção. Mais caro vai ficando aumentar a produção. Então percebam aqui de novo na tabela. Quando eu estava produzindo 4 unidades e eu decidi ir para 5 unidades, eu só gastei 40 centavos a mais. Ou seja, existia ainda um espaço grande para que eu aumentasse a minha produção sem necessariamente que eu aumentasse os meus custos, né? Existia ainda um impacto muito grande dos custos fixos ali. Agora, quanto de 10 para 11 unidades, percebam a diferença. Já foi de R$1,68, uma diferença muito grande. Então, fica muito mais caro aumentar a produção agora. Não é tão simples assim aumentar a produção. Isso reflete mais ou menos o que é que eu vou ter que investir para conseguir aumentar a produção. Eu vou ter que investir muito mais para aumentar muito menos o impacto da quantidade produzida, tá certo? Então é isso principalmente que o custo marginal traz para a gente. Aumentar a produção vai ficando cada vez mais caro ao longo do aumento da produção, tá certo? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, é um tema rápido, mas que é importante que a gente faça uma visita, né? Então, só fazendo uma leve reflexão de novo, a gente falou sobre custo de oportunidade. A gente falou que o custo de oportunidade principalmente serve para que, né, a gente consiga fazer a visão econômica sobre o que é lucro, né? A gente viu que nem tudo é explícito, existem algumas coisas que são implícitas, ou seja, é um custo que não está necessariamente num relatório contábil, eu não vou conseguir tirar ele de uma informação contábil, mas que ele deve ser considerado para poder fazer principalmente um julgamento. Vale a pena ou não vale a pena produzir? Vale a pena ou não vale a pena estar nesse negócio, né? E a gente viu que os custos explícitos do negócio, aqueles custos que estão diretamente vinculados ao processo produtivo,
eles são divididos em custos, principalmente custo fixo e custo variável. E a partir daí a gente consegue extrair alguns indicadores, né? O custo total, que é um custo super importante para a gente entender quanto custa a minha planta de uma forma geral, o custo fixo médio e o custo variável médio, que vão me dar a informação do custo total médio, né? Que é a informação por unidade, por item. Então eu consigo saber quanto custou para mim aquele produto, né? Aquele item, quanto custou para mim esse óculos, né? Considerando o quanto é fixo e o quanto foi variável e qual a contribuição desse óculos nesses custos totais da empresa. Tá? Então, para mim, a informação mais importante é o custo total médio, que é o custo por unidade, tá certo? E que vai me ajudar na formação do preço. E aí eu tenho também o custo marginal, que é um indicador super importante, que serve de alerta para saber quanto está me custando aumentar a produção. Basicamente é isso. Quanto está me custando hoje aumentar a minha produção, aumentar a quantidade produzida, se vale a pena eu tomar essa decisão ou não, ou se não é mais interessante tomar essa decisão. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre esses pontos que a gente abordou hoje? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, meu povo, pode falar, Lucas. Tranquilo. Tá tranquilo? Vocês já viram, né, esses temas, então acho que é só mesmo fazer uma visita para que a gente possa avançar nos próximos temas. A aula que vem a gente vai falar sobre estruturas de mercado, tá? Então passa a ser um pouco menos teórico, na verdade, principalmente quando a gente cai em macroeconomia. Lembrando que tudo que a gente está falando até agora, a gente ainda está estudando a micro, tá? Isso ainda é microeconomia. Ainda é o ponto de vista das empresas, das pessoas, né? A gente está falando de custos, então isso aqui está relacionado à empresa, né? À decisão empresarial. Então isso ainda é microeconomia. Quando a gente começar a falar sobre macroeconomia, a gente sai um pouquinho desse aspecto teórico e a gente começa a olhar a realidade do mundo, fora da empresa, fora da minha carteira, né? E aí a gente passa a integrar algumas informações e aí passa a ficar um pouco mais interessante. Beleza? Então, eu vou agradecer novamente a presença de vocês, desejar para vocês uma ótima semana. Esse material já está no Classroom e eu vou também mandar para vocês o vídeo para que a gente possa continuar a nossa análise lá, tá bom? Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e até segunda-feira que vem, viu? Ok, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Alô, boa noite, professor. Valeu.